Toda doença vem como uma resolução de um conflito. A doença, na verdade, ela é uma somatização de conflitos. A nossa mente, na verdade, os nossos pensamentos, de uma forma geral, eles não são nossos. A nossa mente está o tempo todo, né, absorvendo informações do externo. Então, nossos medos, o nosso conceito do que deveria ser e do que não deveria, do que é certo e do que é errado, como eu deveria fazer e como não deveria fazer, como ser uma boa mãe, como ser uma boa esposa, como ser uma boa amiga, como ser um bom profissional. Tudo isso são informações que a gente capta de fora. Porque o nosso ser mesmo, o nosso instinto, né? Nosso instinto espiritual, nosso instinto energético, ele quase nunca é sentido, mas ele está lá pulsando. Ele está lá dizendo para a gente o que nós somos, o que somos nós. Mas a gente tem uma dificuldade grande de olhar para isso. Eu diria até melhor, nós temos uma dificuldade grande de sentir isso. Nós queremos olhar, nós queremos observar o que está nos nossos pensamentos, mas temos dificuldade de olhar para os nossos sentir. E muitas vezes nós agimos de acordo com o que pensamos, mas contrário ao que sentimos. Grande parte do nosso dia é assim. Você toma decisões pelaquilo que você pensa, não por aquilo que você de fato sente. Então, nós temos um conceito de vida, nós temos um mapa nas nossas mãos, né, criado, de uma forma geral, pelos homens, por nós mesmos. Achamos que a vida tem um ponto fixo e queremos o tempo todo uma cartilha para seguirmos a vida da gente. E essa é a forma que o homem adoece, porque ele começa a ser sempre contrário ao que ele é. É contrário à essência dele. Um ser humano, ele tem uma constituição. Todos nós temos os mesmos elementos corporais, né? Somos feitos dos mesmos elementos. Tudo que está aqui ao nosso redor, né? Temos a mesma constituição. Só o que muda é a proporção. É como um bolo de chocolate. Um bolo de chocolate é um bolo de chocolate. Ele leva praticamente os mesmos ingredientes, os ingredientes básicos. Mas a mistura daquele bolo, a proporção com que você bota mais cacau ou menos cacau, mais trigo, menos trigo, mais açúcar, menos açúcar, é que vai dar a identidade daquele bolo, mas os ingredientes são os mesmos. Assim também somos nós. Mas vai existir um bolo de chocolate de um jeito, um bolo de chocolate de outro jeito, um bolo de chocolate de outro jeito. Um bolo de chocolate feito para estar na geladeira não pode estar em cima do balcão. E o bolo que está em cima do balcão não pode ficar dentro da geladeira, senão ele vai ficar duro, seco. Então, muitas vezes, a doença ela começa a nos acometer porque vamos contra a nossa natureza. Às vezes temos uma natureza mais suave, somos pessoas um pouco mais lentas e fazemos escolhas que a vida o tempo todo cobra de você uma pressão. E essa pressão, muitas vezes, nós não damos conta. Então, a doença vem pela insistência de agirmos contra a nossa essência. A doença vem sempre dizendo para a gente, olha, eu quero me comunicar com você. A doença é uma comunicação. Vocês não sabem, mas a doença não foi e jamais será um diagnóstico determinante da nossa vida. Uma dor que você sente, né, uma doença que você tenha no estômago, sei lá, no baço, no pâncreas, no pulmão, nos rins, ela não vem para te matar. Ela vem para te conscientizar, é uma comunicação. Todos os nossos órgãos se comunicam entre si. O rim se comunica com o coração, que se comunica com o fígado, que se comunica com o estômago. Eles conversam entre eles. Eles se comunicam. E eles se comunicam também com o nosso cérebro. Então, a doença vai lá e diz, olha,
você não está bem. Preste atenção nisso. E a nossa insistência de mantermos o padrão é que faz com que, infelizmente, cada vez mais o corpo da gente comece a gritar, 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 gritar e diz, olha, vamos lá, você vai ter que fazer uma mudança radical na sua vida. Você vai ter que se comportar de acordo com sua essência. Eu não dou conta do que você está escolhendo. Então, a doença é mais ou menos isso. Eu não dou conta das suas escolhas. As escolhas que você está fazendo estão sendo contra mim. Olha como eu estou. Se for o rim vai dizer assim, olha só, eu não estou conseguindo mais ajudar você. Não consigo mais manter teu espírito. Se for o fígado, olha, eu não consigo mais que você tenha tanta raiva. Você precisa começar a olhar para as escolhas, para a sua passividade, para as suas expectativas. Se for o coração, você vai ter que pensar, poxa, chega de tantas mágoas, de tantos ressentimentos, olhe para o seu comportamento, pare de criar expectativas nas pessoas. Então, a gente precisa, na verdade, ouvir. Cada órgão da gente se comunica e diz, ó, eu não estou dando conta das suas escolhas. Eu não estou dando conta do seu comportamento. Então, precisamos ser sensíveis ao nosso corpo. Então, aquela doença que a gente cria, né, pela insistência do nosso comportamento, ela não é determinante. Ela não significa que você vai conviver com ela para o resto da vida. Hoje, a ciência já mostra inúmeros casos, mas são inúmeros mesmos, de recuperações extraordinárias, de pessoas que estavam em coma, de pessoas que estavam em doenças gravíssimas, e misteriosamente elas ficam bem. Mas por quê? O médico diz assim, nossa, eu já tive uma cliente que ela estava completamente condenada, né? E depois de alguns exames, depois de muitos trabalhos, de conversa, de conscientização, dela ir procurar o tumor no cérebro e apenas ter uma mancha e o médico não saber explicar. Eu tenho vários casos catalogados ao longo da minha carreira que são inexplicáveis, porque tem coisas que as palavras não conseguem explicar. Porque é uma escolha. A vida da gente é uma escolha. Como a gente vai viver é uma escolha nossa. E essas escolhas, elas são influenciadas pelos pensamentos da gente. Por isso que a gente precisa se desconectar dos pensamentos e se conectar com o coração. Então, hoje, já que nós tivemos essa influência, né, da nossa cartinha, toda doença vem como a resolução de um conflito, a melhor forma da gente entrar em contato com o conflito e ajustar o nosso corpo, é equilibrar o lado direito e o lado esquerdo do nosso cérebro, é a respiração.